Aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. A Bíblia que você tem em mãos hoje não é a mesma Bíblia que existia há 2000 anos. Quando Jerônimo foi encarregado de criar a Vulgata Latina no IV século, enfrentou enorme pressão por parte das autoridades da Igreja. Seu trabalho não se limitava a traduzir a Bíblia, era também alinhar as Escrituras com a doutrina em evolução da Igreja. Considere, por exemplo, que certas frases em hebraico e grego não tinham equivalentes diretos em latim. Jerônimo teve que fazer escolhas, decisões que nem sempre foram neutras. Em algumas ocasiões, essas decisões foram influenciadas por agendas políticas e teológicas. Em alguns casos, palavras foram suavizadas, ideias reescritas ou interpretações inteiras alteradas para garantir que se encaixassem na narrativa que a Igreja queria propagar. A Igreja primitiva não era apenas um corpo espiritual, era também uma máquina política. Ela precisava de uma mensagem coesa para unificar seus seguidores e manter o poder. A Bíblia tornou-se uma ferramenta para reforçar essa unidade, mesmo que isso significasse desviar-se dos textos originais. E Jerônimo não foi o último a fazer esses compromissos. Cada tradução após a dele baseou-se em decisões que priorizavam o controle em vez da precisão. O mais chocante é que muitos dos livros na Bíblia atual só foram definidos como canônicos séculos após Cristo. O Concílio de Cartago, no ano 397 da Era Comum, foi onde o cânon foi oficialmente reconhecido, e mesmo assim, foi uma decisão política. Outros escritos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria, foram excluídos não porque careciam de valor espiritual, mas porque não se alinhavam com o arcabouço teológico que a Igreja estava construindo. A Bíblia não nos foi entregue como um texto puro e intocável. Ela foi curada, editada e, em alguns casos, reescrita. As origens deste livro estão impregnadas de manobras políticas e decisões humanas. O que chamamos hoje de a Palavra de Deus é o produto de séculos de interferência, projetada para servir a objetivos institucionais, em vez de buscar a verdade sem adornos. A jornada da Bíblia através da história não foi apenas moldada pela política, ela também esteve repleta de erros, distorções intencionais e edições questionáveis. Durante séculos antes da invenção da imprensa, cada cópia da Bíblia era escrita à mão. Esse processo não era apenas trabalhoso, também era um terreno fértil para erros e alterações deliberadas. Por exemplo, escribas às vezes liam erroneamente uma palavra, e esse erro reverberava em inúmeras cópias subsequentes. Mas não parava por aí. Em muitos casos, escribas modificavam ativamente o texto, não por maldade, mas para esclarecer pontos teológicos ou defender suas crenças pessoais. Essas não eram pequenas falhas de ortografia, eram mudanças que poderiam alterar o significado de passagens inteiras. Um dos exemplos mais flagrantes é encontrado em 1 João capítulo 5, versículos 7 a 8, conhecido como a vírgula joanina. Na versão King James, há uma referência clara à Trindade. Porque há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas aqui está o ponto. Essa frase não existe nos manuscritos gregos mais antigos. Os estudiosos concordam amplamente que foi adicionada mais tarde, provavelmente para apoiar a doutrina trinitária durante debates teológicos na Igreja primitiva. Outro exemplo está em Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Manuscritos hebraicos iniciais descreviam Deus como eterno, mas mais tarde, alguns escribas alteraram o texto para sugerir que Deus poderia morrer. Um pesadelo teológico para a fé monoteísta. A mudança foi eventualmente revertida, mas isso destaca o quanto esses textos sagrados eram vulneráveis a adulterações. Até mesmo a história da mulher adúltera em João, capítulo 7, versículos 53 ao capítulo 8, versículo 11. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não fazia parte originalmente do Evangelho de João. Ela não aparece nos manuscritos mais antigos e provavelmente foi adicionada séculos mais tarde. Reflita sobre isso por um momento.
Uma das histórias mais famosas atribuídas a Jesus pode ter sido inserida muito tempo depois de sua época. Se algo tão significativo pode ser questionado, o que mais pode estar em terreno instável? Até mesmo a pontuação foi usada como arma em debates de tradução. A colocação de uma única vírgula pode alterar doutrinas inteiras. Veja Lucas, capítulo 23, versículo 43, onde Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Mova a vírgula e a frase se torna: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." A primeira sugere entrada imediata no paraíso após a morte, enquanto a segunda implica uma promessa para um momento futuro. Uma vírgula, duas interpretações teológicas completamente diferentes. Não podemos ignorar a influência das denominações. As Bíblias católicas incluem livros como Tobias e Sabedoria, que as Bíblias protestantes omitem. Esses livros, parte do apócrifo, foram declarados não canônicos pelos protestantes durante a Reforma, enquanto os católicos os abraçaram como escritura. O resultado? Trechos inteiros são aceitos ou rejeitados dependendo do viés religioso do tradutor. As agendas não param na teologia. Nas últimas décadas, as traduções enfrentaram pressões culturais. A linguagem neutra em relação ao gênero é uma tendência crescente, buscando tornar as escrituras mais inclusivas. Frases como "filhos de Deus" são cada vez mais traduzidas como "crianças de Deus" em versões mais recentes. Críticos argumentam que isso dilui o significado original, enquanto defensores afirmam que reflete verdades mais amplas sobre a igualdade humana. Independentemente da intenção, essas mudanças continuam a moldar como as pessoas interpretam a Bíblia. Tradução não é apenas encontrar as palavras certas, é sobre poder. Quem controla a narrativa e cuja interpretação se torna lei. Desde um escriba na antiga Alexandria até um comitê de estudiosos no século XXI, cada tradução foi influenciada por decisões humanas. E essas decisões moldam o que bilhões de pessoas acreditam sobre Deus, salvação e a natureza do universo. A Bíblia que conhecemos hoje não é apenas uma coleção de textos antigos. É também um documento curado, editado e montado seletivamente. E aqui está a verdade inquietante. Alguns dos versículos que você cresceu ouvindo podem nem pertencer à Bíblia. Dê uma olhada mais de perto nas traduções modernas da Bíblia e você encontrará algo surpreendente. Versículos que estavam presentes em edições mais antigas, como a versão King James, agora aparecem com notas de rodapé ou foram completamente removidos em traduções mais recentes. Por quê? Porque eles não aparecem nos manuscritos mais antigos e confiáveis. Isso não é apenas um detalhe menor. É uma revelação que abala a base de como entendemos as Escrituras. Considere Mateus, capítulo 18, versículo 11, que na versão King James diz: "Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido." É uma mensagem clara e concisa de salvação, mas está ausente em muitas traduções modernas, como a Nova Versão Internacional, NIV, e a versão padrão inglesa, ESV. Por quê? Porque estudiosos descobriram que não estava nos manuscritos gregos mais antigos. Este versículo provavelmente foi adicionado séculos depois por um escriba que queria enfatizar a missão de Jesus. Outro exemplo está em Atos, capítulo 8, versículo 37, onde Filipe pergunta ao eunuco etíope: "Você crê de todo o coração?" E o eunuco responde: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." É um momento profundo de fé, central para a história do evangelismo cristão primitivo. No entanto, como Mateus 18, versículo 11, ele está ausente em muitas traduções modernas. Os manuscritos mais antigos simplesmente não o incluem, levantando sérias dúvidas sobre sua autenticidade. Até mesmo a oração do Senhor, possivelmente uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, não escapou de alterações. O final tradicional: "Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." não aparece nos textos gregos mais antigos de Mateus, capítulo 6,
versículo 13. A maioria das traduções modernas ou exclui essa parte ou adiciona uma nota explicativa, indicando que provavelmente foi uma adição posterior. Partes inteiras da Bíblia também foram questionadas. O final do Evangelho de Marcos, nos versículos 9 a 20 do capítulo 16, é um dos exemplos mais controversos. Esses versículos descrevem aparições pós-ressurreição de Jesus e incluem declarações dramáticas sobre pegar serpentes e beber veneno sem sofrer danos. Mas os manuscritos mais antigos de Marcos terminam abruptamente no versículo 8. Os estudiosos concordam amplamente que o final mais longo foi adicionado posteriormente, possivelmente para criar uma conclusão mais satisfatória para o Evangelho. Essas edições e omissões não são apenas debates acadêmicos, elas afetam diretamente como bilhões de pessoas entendem aspectos fundamentais de sua fé. Passagens sobre salvação, autoridade divina e até mesmo a natureza de Jesus foram adicionadas, removidas ou alteradas ao longo dos séculos. E enquanto os estudiosos modernos se esforçam por precisão, cada decisão de remover um versículo ou adicionar uma nota de rodapé gera tensão. O que mais pode ter sido alterado, escondido ou fabricado? A Bíblia sempre foi mais do que um texto religioso. Ela tem sido uma ferramenta de poder, controle e influência política ao longo da história. Desde imperadores antigos até governos modernos, a Bíblia foi editada, interpretada e usada como arma para se adequar a agendas muito distantes de sua intenção original. No início do IV século, Constantino, o Grande, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas Constantino não era um teólogo, era um político. Seu objetivo não era puramente o esclarecimento espiritual, mas unificar um império fragmentado. A Bíblia tornou-se uma ferramenta para essa unidade. Disputas sobre doutrina não foram resolvidas por revelação divina, mas por estratégia política. O Concílio de Nicéia, no ano 325 da Era Comum, convocado sob a autoridade de Constantino, foi menos sobre fé e mais sobre consolidação de poder. O credo niceno, que emergiu desse concílio, não foi derivado das Escrituras, mas de debates, compromissos e da necessidade de estabelecer uma ortodoxia. E a influência da política não parou por aí. Avançando para a Reforma Protestante, a tradução da Bíblia para o alemão por Martinho Lutero foi revolucionária, mas também veio com uma agenda política. Lutero omitiu certos livros do Antigo Testamento que apoiavam doutrinas que ele rejeitava, como o purgatório. Seu objetivo não era apenas a reforma teológica, mas também desafiar a autoridade da Igreja Católica, que controlava grande parte do poder político e econômico da Europa na época. Até mesmo a versão King James, frequentemente considerada um marco da tradução bíblica, não foi isenta de interferência política. Comissionada pelo rei James I da Inglaterra, em 1604, foi projetada para solidificar seu domínio. James instruiu explicitamente os tradutores a garantirem que o texto final apoiasse a estrutura hierárquica da Igreja da Inglaterra. Palavras como congregação, usadas em traduções anteriores, foram substituídas por igreja, reforçando a autoridade institucional. Poderes coloniais também exploraram a Bíblia durante o comércio transatlântico de escravos. Trechos das Escrituras foram destacados para justificar a escravidão. Passagens como Efésios, capítulo 6, versículo 5. Escravos, obedeçam aos seus mestres terrenos com temor e tremor. Foram enfatizadas, enquanto versos que promoviam libertação e igualdade foram minimizados ou ignorados. Até mesmo Bíblias escravas foram impressas, deliberadamente excluindo grandes seções do texto que poderiam inspirar rebelião, como a história do Êxodo. Na história recente, a influência política continua a moldar como a Bíblia é interpretada. O nacionalismo cristão em vários países usa leituras seletivas das Escrituras para justificar políticas de exclusão, opressão e até violência.
Frameworks teológicos inteiros, como o Evangelho da Prosperidade, manipulam textos bíblicos para servir a sistemas políticos e econômicos modernos, misturando capitalismo com espiritualidade. A ideia de que a Bíblia é inerrante e livre de erros tem sido um pilar de crença para milhões de pessoas. Mas aqui está uma realidade frequentemente ignorada. Não existem manuscritos originais da Bíblia. Nenhum. O que temos são cópias de cópias de cópias, criadas ao longo de séculos, cada uma cheia de variações textuais. Essas variações textuais não são apenas pequenos erros de digitação, são mudanças que impactaram significativamente como doutrinas fundamentais são entendidas. Existem mais de 200.000 variações textuais entre os manuscritos bíblicos existentes. Algumas são pequenas, como erros de ortografia ou omissões de palavras, mas outras são enormes, alterando frases inteiras e até significados de passagens. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 18, alguns manuscritos chamam Jesus de o Filho Unigênito, enquanto outros o chamam de o Deus Unigênito. Essa não é uma diferença pequena, é uma bomba teológica. Jesus é Deus encarnado ou apenas o Filho de Deus? A resposta depende inteiramente de qual manuscrito você está lendo. Um dos exemplos mais famosos é a história da mulher pega em adultério, encontrada em João, capítulo 7, versículos 53 até o capítulo 8, versículo 11. É uma história bonita, frequentemente citada para destacar a compaixão e o perdão de Jesus. Mas aqui está o problema. Ela não aparece nos manuscritos mais antigos e confiáveis. Os estudiosos concordam amplamente que foi adicionada séculos depois, e ainda assim, para muitos, é tratada como parte essencial dos ensinamentos de Jesus. Outro exemplo está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Manuscritos mais antigos descrevem Jesus como manifestado na carne, uma afirmação geral sobre sua humanidade. Mas cópias posteriores mudaram isso para Deus manifestado na carne, vinculando diretamente Jesus à divindade. Essa pequena alteração não é um simples erro de copista. É uma mudança teológica deliberada, projetada para reforçar a doutrina da Trindade. E isso não se limita a pontos teológicos importantes. Até mesmo algo tão fundamental quanto os 10 mandamentos varia dependendo de onde você está lendo. Em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5, a redação e o ênfase diferem. Por exemplo, o mandamento de lembrar-se do sábado em Êxodo é reescrito como guardar o sábado em Deuteronômio, com razões diferentes para sua importância. Essas discrepâncias podem parecer menores, mas destacam um problema maior. A Bíblia não é um documento único e coeso, mas uma coleção de textos que evoluiu ao longo do tempo. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto no século XX complicou ainda mais essa narrativa. Esses antigos manuscritos, que datam de 200 anos antes de Cristo até 70 anos da Era Comum, revelaram diferenças significativas entre os textos que pensávamos ser os padrões hebraicos e o que realmente estava escrito séculos antes. Trechos inteiros em livros como Isaías são redigidos de maneira diferente, levantando questões sobre quanto foi perdido ou adicionado ao longo do tempo. Essas variações textuais não apenas expõem a fragilidade da ideia de inerrância bíblica, mas desafiam o próprio fundamento de como a Bíblia tem sido usada como autoridade final. Se o texto mudou tanto, às vezes sutilmente, às vezes drasticamente, como ele pode ser visto como uma mensagem divina inalterada? Isso não é ceticismo, mas um fato sustentado por séculos de estudos e evidências manuscritas. Nos força a encarar uma realidade difícil. A Bíblia, como a conhecemos, não é uma transmissão impecável de palavras divinas, mas uma tapeçaria complexa construída pela intervenção humana. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm porções de quase todos os livros da Bíblia hebraica, além de textos anteriormente desconhecidos. O que os torna revolucionários é o grande número de diferenças entre essas versões antigas
e o texto massorético, que serve de base para a maioria das Bíblias modernas. Por exemplo, o livro de Isaías nos rolos inclui passagens que estão ausentes ou alteradas em versões posteriores, revelando como os textos foram editados ao longo do tempo, às vezes para enfatizar mensagens teológicas específicas. Em 1945, a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi no Egito trouxe à tona escritos cristãos primitivos que nunca entraram no Novo Testamento, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria. Esses textos apresentam uma visão radicalmente diferente de Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, retrata Jesus como um mestre espiritual que enfatiza o autoconhecimento e a iluminação, em vez do Salvador sacrificial central à doutrina cristã tradicional. Já o Evangelho de Maria eleva o papel das mulheres no cristianismo primitivo, desafiando a narrativa dominada por homens que mais tarde se tornou norma. Essas descobertas destruíram a ilusão de um cristianismo primitivo, unificado e consistente. Em vez disso, revelaram uma fé diversa, fragmentada e cheia de interpretações conflitantes. O processo de decidir quais livros incluir na Bíblia foi tudo menos divino. Foi profundamente político. Concílios da Igreja, como os de Hipona e Cartago, definiram o cânon séculos após a época de Jesus. Textos que não se alinhavam com a teologia dominante foram rotulados como heréticos e destruídos, ou assim acreditavam. Mas as evidências desses textos sobreviveram. Essas descobertas não apenas abalam o consenso acadêmico, também levantam questões importantes para os crentes modernos. Se a Bíblia é um produto da história, moldada por forças políticas, teológicas e culturais, a responsabilidade de lidar com essa informação recai sobre nós. O que fazemos com esse conhecimento? Como reconciliamos a fé com os fatos? Essas são perguntas que merecem ser exploradas, não para destruir a crença, mas para aprofundar a compreensão.